Queria agradecer a presença de todos nessa mesa tão especial que a gente está tendo hoje, né? A nossa mesa é chamada Desmonte das Políticas de Garantia de Direitos e seus impactos nas condições de vida e saúde. Eu queria começar enaltecendo a importância, a relevância dessa mesa. Por quê? Né? É uma discussão que traz a epidemiologia em diálogo com a construção de direitos sociais, né, os direitos humanos, e a discussão sobre cidadania, né, que é tão importante né, nos tempos atuais, né, a questão dos princípios da igualdade, né, a ideia da cidadania como igualdade, como uma forma de inserção dos sujeitos na esfera pública e como elemento fundamental para a emancipação dos sujeitos. É uma mesa também atual e necessária em função dos contextos de crise que vivemos hoje, das desigualdades e suas consequências. É uma mesa que traz elementos como o aumento da pobreza, volta da fome, o desmonte das políticas igualitárias, o direito à segurança pública, né, o direito à alimentação, a questão da população vulnerabilizada, né, dos trabalhadores também, questões de gênero. Então, é uma mesa, né, que, apesar de suas especificidades em cada fala, ela transversalmente vai trazer elementos fundamentais e necessários no nosso contexto atual. Também quero ressaltar a importância dessa mesa no sentido dela trazer o papel da sociedade civil organizada, é o olhar dessa sociedade civil organizada na definição das agendas públicas e nesse diálogo com a epidemiologia. Então, é uma mesa plural, né, que a gente vai ter a alegria de 4 mulheres, né, com diferentes perspectivas, trazendo seus olhares sobre o desmonte das nossas políticas e a garantia dos direitos sociais. Nesse sentido, eu apresento nossas convidadas. Hoje vamos ter a Alessandra Nilo, que é pós-graduada em Diplomacia e Assuntos Comerciais, cofundou a Gestos, Força-Tarefa de Alto Nível da ONU, de 2012, Prêmio Monique Rodrigues 2018, medalha do conselheiro João Alfredo Oliveira, do TRT, em 2019, e colunista do Congresso em Foco. E ela coordenou o editorial do relatório Luz, né, da sociedade civil, discutindo questões da Agenda 2030. A Valéria Buriti, que também está aqui já com a gente, é advogada e secretária-geral da FIAM Brasil, né, que é uma organização pelo direito humano à alimentação e à nutrição adequada. Né? A FIAM Brasil foi fundada em 2000 e compreende que grande parte da fome e da desnutrição existente não é resultado da escassez de alimentos ou da limitação geral de recursos, mas sim uma consequência das relações estruturais e sociais altamente desiguais. Também teremos a Carolina Ricardo, advogada e socióloga, mestre em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e que atualmente é diretora executiva do Instituto Sou da Paz, trazendo para a gente a discussão sobre a segurança, né, o direito também à segurança. Também teremos a Maria Maeno, né, professora, médica da Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora concursada da Fundacentro, com mestrado e doutorado pela USP, também na Faculdade de Saúde Pública, e foi coordenadora do Sereste de São Paulo por 16 anos, né, que vai trazer essa discussão sobre a saúde do trabalhador. Então, eu agradeço demais a participação das nossas convidadas, e vamos começar agora com Valéria Buriti. Boa tarde, Carmen, boa tarde a todas que estão aqui. Queria muito, primeiro, agradecer o convite, também queria dar parabéns tanto pelo tema do Congresso, como pelo tema desse painel. No momento que a gente está vivendo, tudo que a gente está vivendo, é muito importante a gente trazer esses temas, né, para o maior número de pessoas possível. E que eu estava falando antes da gente começar a atividade, que estamos encontrando pessoas novas aqui, é muito bom fazer essa troca, né? E fui convidada para falar sobre insegurança alimentar e violações ao direito humano, à alimentação e à nutrição adequadas. Queria só informar antes
que a cada 2 anos a FIAM Brasil faz um informe sobre a situação do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. A gente começou esse informe em 2017, e a gente teve essa iniciativa porque, a partir de então, começa um desmonte muito acelerado das políticas de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente achou muito relevante fazer esse registro, né, de tudo que estava acontecendo em relação ao direito humano à alimentação e as políticas necessárias, né, para a garantia desse direito. Essa apresentação de hoje é baseada no nosso último informe. O informe vai ser lançado no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas a gente já lançou, em outubro, que é o mês onde a gente comemora o Dia da Alimentação, o resumo executivo que está disponível no nosso site. Eu posso depois até compartilhar o link aqui com vocês. Queria começar falando no contexto, né, que a gente está vivendo, também isso está presente no nosso informe, é um contexto que é comum internacionalmente, nacionalmente. Né? Primeiro, de aumento da fome. A FAO, que é a Organização das Nações Unidas especializada no tema da agricultura e da alimentação, vem registrando o aumento da fome desde 2014. Nos últimos informes tem um dado muito importante, que é o que metade da população mundial não tem recurso para acessar uma alimentação considerada saudável e adequada, e as pessoas mais afetadas são as mulheres. As pessoas mais afetadas por fome, por insegurança alimentar no mundo, são as mulheres. A nível internacional, mas também aqui no Brasil, a gente vê um processo muito preocupante de captura corporativa de espaços de governança dos governos, das políticas públicas. Recentemente houve uma cúpula sobre sistemas alimentares, e isso ficou muito evidente, né? E a gente vê isso com bastante preocupação. É um cenário também de múltiplas crises. Vi que vocês estão tratando desse assunto também nessa conferência, né? Uma crise econômica, a gente tem muita desigualdade, cada vez a gente concentra mais recursos no 1% da população mundial, e isso se faz com o aumento da pobreza e da extrema pobreza. O Brasil também, existe essa tendência também no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países onde a gente mais concentra no 1%, a gente é um dos países mais concentradores de renda e de terra em todo o mundo. Uma crise também democrática, né? Esse cenário de insatisfação abriu portas para vários governos muito autoritários, e uma crise ambiental sem precedentes, né? Então, a pandemia, quando ela chega, ela agrava um cenário que já estava em marcha. E aqui no Brasil a gente teve uma característica, que foi o presidente desde o começo, em relação ao direito humano à alimentação, ele colocou isso como se fosse um dilema. Ou se garantia o isolamento social, que era necessário, né, no pico ali da pandemia, para a segurança das pessoas, ainda continua sendo necessário, né, o uso de máscara e tudo, todos os cuidados que a gente precisa ainda, mas ele lançou esse dilema: ou a gente isola as pessoas e protege as pessoas, ou a gente combate a fome. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. E desde esse momento a gente começou a fazer uma crítica a essa narrativa, porque antes da pandemia todas as instituições que existiam para a garantia do direito humano à alimentação e que seriam fundamentais para fazer frente à crise que a pandemia abriu, para além da crise sanitária, crise social, elas foram desmanteladas, e esse governo, o governo anterior, tiveram uma responsabilidade nesse processo de desmantelamento, né? O nosso informe vai ter um capítulo sobre a questão da macroeconomia, porque a economia é um projeto para organizar vários setores da sociedade, e o impacto da macroeconomia no direito humano à alimentação. Então, em razão do tempo que eu tenho, eu vou trazer só o impacto da política fiscal no direito à alimentação, porque essa política que vai determinar gastos, que vai determinar a arrecadação dos recursos, né? Então, ela é muito importante para as políticas públicas. E a gente viu que o Brasil adotou uma visão conservadora, de opção pela austeridade, que significa comparar o orçamento público com o orçamento de uma família, sendo que o Estado tem mecanismos que uma família não tem. Então, existe uma série de economistas que falam o contrário. No momento de crise, não é o momento do Estado cortar os gastos de políticas públicas sociais, porque isso é fundamental para que a gente possa ir contra o ciclo da economia e garantir o aquecimento da economia. Aqui se adotou essa visão de austeridade, isso foi constitucionalizado através da Emenda Constitucional 95, teve um impacto muito grande nas políticas de segurança alimentar e nutricional.
Teve impacto também nos direitos trabalhistas, previdenciários, porque essas medidas de austeridade não significa só corte de políticas públicas, de orçamento para políticas públicas, mas também corte de direitos trabalhistas, previdenciários. E a gente viu uma grande contradição, porque se alegava que não tinha recurso, tinha um déficit fiscal, mas a gente vê a isenção de produtos que afetam enormemente a saúde da população e que recebem isenção, como, por exemplo, agrotóxicos e bebidas açucaradas. Então, a gente vê também um cenário de injustiça fiscal que levou ao aumento do empobrecimento da população, levou ao aumento da pobreza extrema de forma mais veloz do que o aumento da pobreza e que gerou uma situação muito difícil para a população brasileira. A gente tem um cenário em relação à insegurança alimentar de retrocesso de 15 anos. Essa linha vermelhinha é a linha da insegurança alimentar grave. Na insegurança alimentar grave, a gente está falando de gente passando fome, né? Inclusive crianças. Vocês podem ver que em 2004, a gente tinha 9,5% da população nessa situação, hoje a gente tem 9%. E isso numa pesquisa feita em 2020, né? A gente tem uma suspeita que isso pode ter piorado com a redução do auxílio emergencial. Essa linhazinha azul é a insegurança alimentar moderada, que se manteve ali próxima ao patamar de 2004, mas quando você vai para a insegurança alimentar que é leve, a gente também tem um aumento dela. E a insegurança alimentar leve tem esse nome, mas é muito importante não esquecer que as pessoas que estão nesse quadro, elas têm, por questões muito concretas da sua realidade, pelo menos medo de passar fome. Então, isso é muito violento, você conviver com essa insegurança, você conviver com esse medo de que você, os seus filhos, né, as pessoas que você convive e ama não vão ter o que comer nos próximos dias, é muito violento. E a gente tem uma redução acentuada do número, né, do percentual da população em segurança alimentar. Em 2004 era de 64,8%, agora a gente tem 44,8%, ou seja, são retrocessos muito impactantes. E não é retrocesso só na quantidade, existem algumas pesquisas também indicando que a gente tem uma redução em 85% do consumo de alimentos saudáveis, e isso é mais forte para as famílias que estão no quadro mais grave de insegurança alimentar e nutricional. As desigualdades afetam as pessoas também de maneira desigual, então a gente vai ver que os indicadores de insegurança alimentar da região norte, norte e nordeste são muito altos, o indicador nas áreas rurais é muito alto, os indicadores onde há domicílios com uma única pessoa também é bem significativo, quando é mulher vai para 73,8%, quando também a pessoa que é responsável pelo domicílio se declara como de raça, ou cor parda ou preta, esses indicadores também aumentam. E também aumenta nos domicílios onde tem crianças e adolescentes. E aí a gente fala de racismo estrutural e cada vez mais tem falado disso, e isso é realmente super importante, porque o racismo é estrutural, porque ele vai estruturando as relações e estruturando desigualdades. Quando você olha os dados de pobreza, e é muito importante também ter um olhar interseccional, né, olhar para a questão de gênero, raça, classe, quando você vai ver a questão de pobreza no Brasil, se você pega por sexo, cor, raça, você vai ver que 38% das pessoas em situação de pobreza no Brasil são mulheres pretas ou pardas. Se você vai olhar o percentual de pessoas em extrema pobreza, você vê 40% são mulheres pretas ou pardas. Então, gênero e raça vão determinar muito fortemente a classe dessas pessoas. A gente viu aqui no Brasil, no campo das políticas públicas, como a Carmen já falou no começo, ela já abriu a porta para isso, assim, um desmonte muito forte das políticas de segurança alimentar. A gente tem ainda o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha seus componentes nacionais, estaduais, municipais. Na primeira medida provisória do governo Jair Bolsonaro, houve a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um espaço de participação, onde políticas importantíssimas, políticas que têm um impacto na desigualdade, eram discutidas, eram monitoradas, né, para a partir daí serem implementadas. Houve também a extinção de uma Câmara Interministerial, que fazia uma gestão intersetorial dessa política. E aí a gente tem os componentes estaduais e municipais continuam, mas eles perderam esse órgão de coordenação do governo federal. E há um aprofundamento de lá para cá desse desmonte normativo e institucional.
É muito grave, por exemplo, ver todo o retrocesso que tem afetado a agricultura familiar. A gente está no momento de crise climática, a gente está no momento de aumento da pobreza, a gente está no momento de aumento de preços né, daquilo que a gente come, daquilo que faz parte da nossa cultura alimentar. E a agricultura familiar é muito importante para reverter tudo isso. E é muito importante para a economia também. Se você vai em um município de até 20 mil habitantes, você vai ver que a economia daqueles municípios depende enormemente da agricultura familiar. Mas quando houve uma ação para apresentar uma lei, que eram essas leis chamadas de Assis Carvalho, para apoiar a agricultura familiar, para elas se recuperarem dos efeitos da pandemia, houve também veto do presidente da República. Agora, uma das maiores preocupações que a gente tem, e eu não vou ter tempo de me aprofundar agora, mas me coloco à disposição no debate, é de fato o Auxílio Brasil, que está substituindo o programa Bolsa Família, mas que vai acabar daqui a um ano. Né? Todo mundo tem denunciado o uso eleitoreiro desse programa. O programa Bolsa Família era importantíssimo para muitas pessoas, os recursos do Bolsa Família, várias pesquisas demonstravam, era para compra de comida. Então, a gente vê, no cenário de aumento da fome, essa extinção do programa Bolsa Família com muita preocupação. E vale registrar que o auxílio emergencial foi importante, sim, mas as medidas que estão sendo tomadas agora são bastante preocupantes. E o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um dos poucos programas que se mantém em termos de orçamento, de recurso, mas ainda assim teve uma redução. De 2010 para 2020, a gente tem uma redução de mais ou menos 18%, e na pandemia a gente houve um problema assim, de fechar escolas, deixar de comprar produtos da agricultura familiar e distribuir vouchers para que as pessoas comprassem comida, que levou as pessoas a consumirem produtos mais que podem ser danosos à saúde, né? E a gente também vê uma ação que tenta fazer desse programa uma reserva de mercado para a agroindústria, para o agronegócio, e que, para isso, eles querem pôr um fim nas compras da agricultura familiar de povos e comunidades tradicionais, que seria muito ruim, porque, de um lado, você fortalece um setor importante, comprando da agricultura familiar, de outro lado, você fornece alimentos frescos para as pessoas, para as crianças, adolescentes, estudantes que estão nas escolas. Eu acho que meu tempo já está bem avançado, né, Carmen? Mas eu vou agora passar brevemente, e tudo que também eu trouxer aqui, a gente pode depois discutir no momento do debate. Mas a gente também vê também uma tendência assim, de flexibilização do que a gente chama de sistemas alimentares, né, que são todas as atividades, todas as pessoas, todos os produtos que a gente vê aí na produção de alimentos, na comercialização, enfim, no consumo. A gente vê uma flexibilização dos sistemas alimentares que favorece grandes corporações, favorece a agroindústria, o agronegócio, em detrimento da saúde da população, do direito humano à alimentação adequada e saudável. Então, primeiro, a gente viu, ano passado a gente bateu recorde na aprovação de agrotóxicos, alguns agrotóxicos, eu estava hoje de manhã numa mesa com pessoas do mundo inteiro falando sobre essa questão dos agrotóxicos, e a mesma realidade em várias regiões, né? São agrotóxicos que são proibidos em outros países, porque fazem mal à saúde, mas as grandes corporações vendem para países aí em desenvolvimento e fazem desses países um grande mercado, né? A gente vê uma nova forma também, uma nova forma de colonização com isso. Houve várias normas para flexibilizar esses sistemas alimentares. A gente, por exemplo, tinha uma portaria do MAPA que queria liberar o agrotóxico se por acaso demorasse a haver uma resposta sobre ele, dos órgãos que tinham que verificar, fazer uma análise da periculosidade desse agrotóxico, mas houve uma suspensão do STF dessa portaria. A gente viu uma resolução onde tem a intenção de que as empresas que produzem transgênicos, elas mesmas possam testar os riscos dos seus produtos. E a gente tem um PL na Câmara, no Congresso, que é chamado Pacote do Veneno, que também visa flexibilizar o uso e comercialização dos agrotóxicos, que é só um gráfico indicando como em 2020 a gente bateu um recorde absoluto na liberação dos agrotóxicos. A gente vê também uma flexibilização grande nessa questão de meio ambiente, isso tem um impacto enorme, os sistemas alimentares têm um impacto muito grande nas mudanças climáticas, tem um chamado em todo o mundo para a gente fazer uma mudança na forma que a gente está produzindo e consumindo alimento, porque é uma forma que não tem sustentabilidade,
tem gerado externalidades sociais, econômicas, e não supera a fome, não supera outras formas de malnutrição, e tem gerado obesidade, né, além de vários conflitos. E aqui a gente vê essa tendência, né? A gente viu uma fragilização dos órgãos responsáveis pela fiscalização e gestão da política ambiental. O ministro do Meio Ambiente foi investigado criminalmente por estar favorecendo madeireiras, né? A gente vê uma questão de ampliação da permissão de armas na zona rural, diminuição de recursos públicos para órgãos do meio ambiente, órgãos de fiscalização, diminuição de espaços de interlocução, flexibilização de licenciamento ambiental e outras leis que permitem que as terras públicas sejam vendidas por metade do seu valor, por exemplo, na Amazônia. E há uma tendência hoje, esse é um tema bem complexo, mas vou dar só uma pincelada de financeirização e digitalização das terras hoje. A propriedade das terras está sendo disputada por georreferenciamento. Então, quem tem mais acesso à internet, a esses mecanismos, vai dizendo que aquelas terras, ali, através do cadastro ambiental rural, aquelas terras são suas. E essa questão de digitalização das terras tem aumentado muito a grilagem das terras. Então, é um problema do nosso tempo, né? A gente vê, como eu falei, o Brasil concentra renda e concentra terra, e também a gente vê o racismo na estrutura fundiária brasileira, quando a gente vai para estabelecimentos com até 1 hectare, você vê que 57%, quase 58%, são de pessoas que se declaram parda, 13% preta. Mas quando você vai para estabelecimentos com 500 hectares, os produtores proprietários, 72% deles se declaram como brancos, só 2,5% são pretos, e quase 24% pardo. Esse processo de flexibilização também tem um impacto grande em povos indígenas e povos e comunidades tradicionais. A gente tem enfraquecimento de todos os órgãos de proteção territorial, e o território é fundamental para esses povos. Muitos desses povos vivem da caça, da coleta, da pesca, tem uma forma diferente de existir, e o território não é um território para acumular riqueza, é um território para você viver de acordo com sua cultura. Então, isso tem impactado fortemente. A gente acompanha algumas comunidades indígenas que sofreram um declínio muito grande na capacidade de alimentar, né, os seus povos. E toda essa... Existe uma série de leis que afetam esses povos indígenas, e houve, por isso, uma denúncia de genocídio do presidente ao Tribunal de Haia, que foi feita pelos povos indígenas esse ano. E eu vou falar também muito brevemente, porque eu acho que o meu tempo já passou, ou está muito pertinho de passar, que a gente tem uma tendência de aumento do consumo dos ultraprocessados. Isso é gravíssimo. Os ultraprocessados estão associados às doenças crônicas não transmissíveis, né? Na verdade, não são alimentos, são fórmulas, e é uma forma da indústria de alimentos ganhar mais, porque você pega a lógica de barateamento, uma lógica que você pode usar para produzir um carro mais barato, um liquidificador, um computador, só que você coloca isso nos produtos que a população consome, né? E isso tem gerado uma série de doenças. Há uma série de pesquisas que mostram como esses alimentos, a gente nem fala alimentos, a gente fala em produtos, né? Como esses produtos são danosos, e como está havendo o aumento do consumo desses produtos também no Brasil. Aqui a gente tinha uma proposta de que houvesse um modelo de rotulagem nutricional frontal. Não foi do jeito que a gente queria, com triângulos, foi feito em formato dupla, que é um formato mais brando, que ocupa menos espaço aí na questão do rótulo. A gente também vê que não tem avançado leis que a gente considera importantes para regular os ultraprocessados. E, como eu já falei, a gente tem aí uma isenção na questão das bebidas açucaradas, que recebem créditos e isenções, e benefícios também que deveriam ser reconhecidos para empresas, não só que estão na Zona Franca de Manaus. O STF acredita que tem que se estender para outros lugares. Posso também explicar um pouco mais sobre isso no momento do debate. Agora, um ponto positivo foi uma resolução do FNDE sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tenta tirar ou reduzir o uso de ultraprocessados nas escolas. A gente também queria só concluir, né, esse cenário que também durante a pandemia a gente viu uma capacidade imensa de movimentos de agricultores familiares, trabalhadoras rurais, de se organizarem para doar alimentos frescos, saudáveis para a periferia, as periferias também, né? Que é um território de muita potencialidade, também se organizaram, fizeram cozinhas solidárias. Então, a gente viu um processo muito, muito forte, assim, que mostra como a gente pode reorganizar
os nossos sistemas alimentares, não para produzir commodity, mas para produzir, de fato, comida para alimentar as pessoas, né? Então, isso foi super importante. A nossa única preocupação é essa lei federal 14.016, porque ela flexibiliza a responsabilidade de quem está doando alimentos durante a pandemia, e as grandes corporações também fazem uso disso, porque elas usam essa doação para fazer publicidade para elas, né? Então, a gente vê com bastante preocupação, porque isso pode aumentar também o consumo de produtos que fazem mal à saúde, embora a gente entende que é muito importante que haja doação de alimentos nesse momento, em razão de todos os efeitos da pandemia. Então, é isso, eu trouxe brevemente assim, as principais informações que a gente preparou, sistematizou nesse informe, e me coloco à disposição para a gente continuar durante o debate. Obrigada, Valéria. Uma apresentação bem intensa aqui, com vários elementos, né, para a gente fazer uma discussão. Reforço que o público que estiver nos acompanhando, que, por favor, coloque as suas considerações. Agora nós vamos para a Carolina Ricardo, né, para a sua apresentação. Por favor, professora. Acho que vocês precisam desbloquear o meu vídeo. Agora sim. Bom, tudo bem? Bom, boa tarde. Eu vou tentar, enfim, manter o tempo aqui e vou pedir ajuda até, Carmen, se por acaso você vê que eu passei, que você até possa me interromper, intervindo, porque às vezes o chat fica difícil de ler. E aqui com essa coisa do Zoom, a gente se embanana. Eu era super boa em controlar meu tempo e com o Zoom, então vou tentar fazer o máximo aqui para manter o tempo e respeitá-lo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui para tentar abrir e compartilhar a minha apresentação, só um minutinho, que a gente testou antes, mas é óbvio, né, que a gente testa antes, aí na hora, aqui, vamos lá, só um minutinho. Vamos ver agora. Agora sim. E eu vou colocar no modo apresentação para ficar melhor de todo mundo ver. Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouco de segurança pública, como a Carmen mencionou, com foco na política de controle de armas de fogo no Brasil, né? E coloquei aqui o nome Desmonte do Estatuto do Desarmamento, porque no Brasil o Estatuto do Desarmamento é a lei que cria e organiza uma política de armas de fogo no país. O primeiro ponto que vale a pena destacar é o que é o Estatuto do Desarmamento, o que é uma política de controle de armas de fogo. Primeiro, é importante dizer que a arma de fogo, embora ela possa ser algo de propriedade individual, ela é um bem que afeta coletivamente, de forma muito mais ampla, a segurança pública, né? Por mais que tenha esse debate do direito individual à legítima defesa, é importante ela olhar a arma em função das consequências coletivas que ela gera para a sociedade e para a segurança pública, e por isso é importante ter uma política de controle responsável da arma de fogo no Brasil. O Estatuto do Desarmamento, ele estabeleceu uma série de medidas, tais como a proibição do porte. Então, no Brasil, hoje é proibido andar armado, ainda que você possa ter a sua arma em casa, com exceção de poucas categorias e das polícias. Estabeleceu crimes para que a polícia tivesse uma ferramenta para fiscalizar melhor o porte ilegal de armas. Estabeleceu marcação de munição, rastreamento de armas, para que possa ser investigado o caso de armas ilegais. Existe um mito em torno do Estatuto do Desarmamento que diz que proibiu o acesso à arma, proibiu a compra de arma, que o brasileiro votou contra enfim, o desarmamento. Tudo isso não é verdade, né? O Estatuto ele estabelece essas regras. O que a gente votou em 2005 no referendo foi em relação à proibição da venda de armas de fogo, e essas sim não foram proibidas. O Brasil continuou vendendo armas de fogo, né? Então, é um pouco essa ideia que tem por trás do Estatuto e de uma política responsável de controle de armas de fogo. E foi muito importante porque quando o Estatuto do Desarmamento foi aprovado, no finalzinho de 2003, foi a primeira vez, a partir daí, que o Brasil viveu uma queda depois de mais de 10 anos de crescimento ininterrupto nas suas taxas de homicídios, né? Então, é claro que o Estatuto não é mágico, o controle de armas sozinho não pode ser responsável
responsável pela segurança pública do país, mas num país em que a média dos homicídios, 70% desses homicídios são praticados com arma de fogo, em que a gente tem uma dinâmica cultural em que muitas vezes os conflitos são mais resolvidos de formas violentas, em que há toda uma questão rural, como a própria colega falou antes, controlar a arma é muito importante. Então, estudos econométricos foram feitos e a gente conseguiu identificar que, com a aprovação do Estatuto, houve uma importante redução dos homicídios no Brasil, e as evidências internacionais, inclusive, mostram com muita força essa relação, né, de aumento na circulação de armas de fogo, aumento também das mortes violentas e dos homicídios. E aí o que a gente tem vivido, quer dizer, desde a aprovação do Estatuto, existe no Brasil um grupo organizado, a gente chama do lobby da bala, né? São, enfim, pessoas que querem ter acesso às armas, são caçadores, atiradores, colecionadores, pessoas que eventualmente querem ter arma para legítima defesa, grupos de parlamentares que respondem à indústria, que se organizaram desde então. Existe uma pressão, um tensionamento para flexibilizar as regras que o Estatuto do Desarmamento prevê. No entanto, foi a partir de 19, com a eleição de Jair Bolsonaro, que foi eleito, e todo mundo sabia, com uma pauta clara de flexibilizar o acesso às armas ao povo brasileiro, que esse desmonte se tornou mais forte e mais premente, né? Para vocês terem uma ideia, desde janeiro de 2019, 38 diferentes normas, entre resoluções, decretos e portarias, foram publicadas por parte do Executivo para desmontar o Estatuto, para flexibilizar o acesso às armas. É muita coisa, né? Num país em que a gente tem desafios de saúde pública, de renda, de segurança alimentar, o foco tem sido do Executivo nessa flexibilização. E aí, eu acho que é interessante dizer que tem uma estratégia por trás dessa flexibilização, né? Primeiro, por ser um tema controverso entre os congressistas, entre os parlamentares, ainda que exista um lobby organizado em favor das armas de fogo, há muita disputa no Congresso, e é mais complicado, ainda é complicado, que as alterações legais sejam feitas lá. Então, o que o Executivo resolveu fazer ao longo desses 3 anos foi justamente fazer essas legislações por decreto, né? O próprio Executivo legislando, quando muitas vezes as mudanças deveriam acontecer pela lei, né, no Congresso. Então, essas 38 normas, elas não vieram à toa, né? Elas vêm justamente para criar um caos normativo, para dificultar a resistência, para testar limites. Então, tem coisas que só podem ser mudadas claramente pela lei, por exemplo, autorizar o porte, né, que pessoas de diferentes categorias possam andar armadas, isso é uma coisa que só a lei pode fazer, mas muitos desses decretos eles têm facilitado o porte para os atiradores desportivos, para outras categorias, né? E é muito interessante porque, apesar de haver um movimento em favor da arma de fogo, as grandes pesquisas de opinião ainda mostram que o brasileiro é contrário ao armamento geral da sociedade, né? Então, foi uma estratégia, numa clara invasão de competências aí do Executivo em relação ao Legislativo. E o que foi muito necessário nesse tempo é que muitas dessas normas passaram a ser questionadas no STF, né? Então, partidos políticos, organizações passaram também a usar o judiciário para tentar conter essas mudanças. Então, o que a gente tem hoje em torno da política de controle de armas é um tensionamento entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, um custo para o judiciário que já está muito desgastado no Brasil, que está sendo acionado, a gente viu na apresentação anterior, né, o tempo todo para tentar conter alguns retrocessos que o executivo tem tensionado. E acho que a política de controle de armas deixa isso bastante claro. E para dar um exemplo para vocês do que essas mudanças trouxeram para o país, acho que tem 3 blocos de mudanças, né, que são graves para a segurança pública e que colocam em risco a sociedade brasileira. Primeiro, foi feita uma grande... facilitou-se a compra e ao porte de arma, né? Então, antes, uma pessoa, para comprar uma arma para se sentir seguro, para legítima defesa, ela precisaria comprovar que ela tinha uma efetiva necessidade. Eu moro na zona rural, eu tenho risco aqui, é um lugar ermo, eu tenho algum trabalho que me põe em risco, eu comprovava a minha necessidade de ter uma arma para minha legítima defesa. Hoje, essa necessidade é presumida. Basta o cidadão ir lá, dizer que tem uma necessidade, a Polícia Federal precisa dar a posse da arma, precisa dar
o direito desse cidadão ter a arma em casa, né? O porte também foi facilitado, como eu disse a vocês, por exemplo, para os atiradores, né, que hoje podem andar com arma municiada por um perímetro muito maior. Então, isso é uma questão importante, a gente já vai ver alguns dados, né? A arma em casa, ela gera riscos importantes, sim, para aquela residência. Houve também um aumento nas potências e nas quantidades de armas que as pessoas podem acessar. Então, hoje, um cidadão comum pode ter uma arma equivalente à da polícia militar, uma pistola .40, o que é uma contradição. A gente precisa ter forças de segurança mais bem armadas do que os cidadãos, né? Além disso, as quantidades são absurdas. Hoje, um atirador desportivo pode ter até 60 armas para praticar o seu esporte. Para que 60 armas, sendo 30 delas de uso restrito, que significa que ele pode ter até fuzil, né? E a gente sabe que essas armas, elas acabam abastecendo o mercado ilegal, porque elas são roubadas, elas são furtadas, elas são desviadas. E houve também aí uma profunda fragilização da estrutura de fiscalização. Hoje o Estado brasileiro está menos equipado e preparado para fiscalizar essas armas, né? Vejam, uma quantidade enorme de armas, maior quantidade em circulação, mais fácil comprar, maior potência dessas armas e uma estrutura no Exército e na Polícia Federal fragilizada para fazer a fiscalização e o controle. Então, a gente tem aí um combinado bastante explosivo, né? Então, enfim, como eu disse, né, no início, a média brasileira é de 70% dos homicídios praticados com arma de fogo, a média mundial é cerca de 42%, então aqui esse percentual é mais alto. O mercado legal de armas abastece o mercado ilegal. Pesquisas que a gente fez mostram que as armas que são usadas no crime, no roubo, no homicídio, elas são armas que tiveram origem legal, elas foram vendidas para uma empresa de segurança privada, para um cidadão, e acabaram sendo desviadas. Você aumenta, enfim, né, a quantidade de armas, o custo diminui, é mais fácil conseguir a arma, é uma lei da economia, né, mais oferta, fica mais fácil de conseguir. E outras questões que foram feitas é que, por exemplo, hoje para você fazer uma munição, a máquina de recarga de munição hoje pode ser comprada sem nenhum controle por parte do Exército. Então, se eu quiser fazer a minha munição caseira, eu compro a máquina de recarga e não preciso prestar contas disso a ninguém. E, por fim, essa questão da fragilização do controle que eu já tinha dito. Então, são impactos diretos desse aumento das armas de fogo em circulação. E aí, acho que tem alguns números que são interessantes, né? Esse primeiro gráfico aqui mostra o aumento das armas nas mãos de cidadãos, aí um aumento, enfim, né, importante entre 2017 e 2020. Também a gente tem monitorado, e é difícil para burro conseguir esses dados, porque tem que pedir via lei de acesso, montar essas análises. Também os dados aqui dos CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores, são categorias específicas que foram muito beneficiadas nesse tempo. Também houve um aumento significativo, a gente acabou de soltar enfim, fazer uma análise dos dados agora de 2021, só nos primeiros 6 meses desse ano, primeiros 6 meses não, até outubro, mais de 100 mil novos atiradores se registraram, né? Então, eu quero ter uma arma, como é mais fácil comprar uma arma se eu me disser um atirador profissional, eu me cadastro como atirador profissional, né? Então, as diferentes torneiras estão abertas, né? E esse dado aqui do lado é muito interessante e assustador ao mesmo tempo. Vejam o aumento da quantidade de clubes de tiro desportivo, onde uma pessoa pode praticar tiro. Tem um mercado por trás disso também, né? Não é à toa. A gente acompanha os atiradores, né? Os youtubers, influencers do tiro, a quantidade de cursos de tiro sendo vendidos, né? De formação, de workshop, de home defense, já era um negócio, agora é um business maior ainda. Que não, de novo, o direito a praticar um esporte, da sua legítima defesa, ele precisa ser garantido, mas não às custas da política pública de segurança. Esse direito, que é de alguns, não pode pautar a política de segurança. Então, a gente vê uma clara inversão nessa lógica. E aí, acho que vale dar um dado aqui também, quer dizer, a gente olhando para essas questões das desigualdades, a gente acabou de lançar uma pesquisa, agora foi na semana passada, do papel da arma de fogo na desigualdade racial, né? Então, quando a gente analisa, né, o percentual de mortos em função da questão étnica, a gente percebe que a arma de fogo, 72% da população negra é vitimizada por arma de fogo, no caso das mortes por agressão,
enquanto 65% da população branca é morta por agressão. Gente, eu tinha posto até um alarme aqui, ó, já vou acabar, tá? Então, existe uma sobre-representação da população negra morta por arma de fogo, e o mais chocante, esse outro gráfico, quando a gente faz essa distribuição por faixa etária, veja o percentual maior de crianças de 0 a 14 anos negras mortas por arma de fogo, quanto 31% desse percentual é de crianças, da população não negra, de crianças não negras, né? Isso indica muita coisa, né? Desde o fenômeno que a gente chama de bala perdida, que não é perdida, ela acha determinados corpos em determinados territórios, é fruto desse racismo estrutural e dessa desigualdade das ruas das cidades, né? Então, é bastante sério, porque a flexibilização de armas ela vai continuar reforçando aí o racismo estrutural e a vitimização da população negra, e a mesma coisa em relação às mulheres. A gente também fez uma pesquisa recente, se vocês olharem aqui no primeiro gráfico, né, a barrinha laranja mostra o percentual de mulheres mortas por arma de fogo, também com dados aí do DataSUS, ele gira em torno de 50%, é bastante coisa, né? A gente às vezes acha que as mulheres são mais mortas por arma branca, e o outro dado também é bastante impactante, porque é isso, a gente tem essa ideia de que a arma em casa vai produzir a legítima defesa, né, o direito a gente se defender, mas a gente percebe na primeira linha aqui que o percentual de mortes de mulheres em residência por arma de fogo tem aumentado, veja, né, 2019, 26%, 2012 era 19%. E esse dado tem sido utilizado como uma proxy de feminicídio. Portanto, as mulheres estão sendo mais mortas em casa por arma de fogo, né? Então, é preciso olhar para isso. A arma de fogo em casa, no caso de violência doméstica, ela não protege a mulher, ela é mais um fator que vulnerabiliza mais ainda essa mulher e que acaba matando essa mulher, né? Então, acho que esses são alguns dados importantes, né, dessa consequência dessa flexibilização. É um tema difícil, é um tema técnico, que desperta muitas paixões, assim, a gente tem muita dificuldade em fazer uma discussão baseado em dados, em evidências, até porque hoje a gente tem um governo que tem como um foco prioritário essa flexibilização, né? Então, acho que aqui a gente tem visto um pouco desses impactos, o que tem sido a flexibilização, e é muito importante a sociedade civil, os profissionais de saúde que vivem diretamente as consequências, né, dos disparos de arma de fogo no seu dia a dia, também se mobilizarem para que a gente possa tentar frear, segurar um pouco todos esses retrocessos. Mas eu paro por aqui e fico à disposição para a gente debater um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Carolina. Excelente apresentação, apesar dos dados serem bem difíceis, né, da gente lidar, né, porque eles significam uma agenda política, né, que está ganhando força no nosso país, né, que se junta já com a apresentação da Valéria, que vai conformando, né, mudanças, né, que vão ou gradualmente, às vezes, mas com consequências futuras e de longo prazo, né? Então, te agradeço, Carolina. Agora a gente vai chamar a Alessandra Nilo, né, da Gestos. A gente já fez uma apresentação breve dela no começo, né? O tema, né, da apresentação dela é o retrato do Brasil em 2021, né, um país em retrocesso acelerado. Então, ela vai fazer um panorama geral, né, ela não conseguiu chegar um pouco para ser a primeira, mas acho que a gente vai se enriquecer ainda mais, né, com um panorama mais amplo desse cenário que a gente está vivendo no Brasil hoje. Prazer, Alessandra, seja bem-vinda, por favor. Oi, obrigada. Estou tentando aqui, vocês precisam liberar para minha câmera. Ok. Boa tarde, então, a todos e todas. É um prazer enorme estar com vocês aqui no Congresso de Epidemiologia. É uma honra ter sido convidada para apresentar aqui nessa mesa os dados do relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que é o único relatório hoje que existe no Brasil que agrega um conjunto de informações sobre o panorama nacional em relação à implementação da Agenda 2030. Eu também vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Vocês conseguem assistir? Conseguem ver?
Me confirmam? Não, Alessandra, não, a gente não está vendo, está uma tela branca. Então, deixa eu tentar de novo. E agora? Pronto, agora está ok. Ok. Então, na verdade, eu vou dar esse panorama geral que reúne muito do que a Valéria e a Carolina já apresentaram agora, e a ideia é mostrar para vocês o conjunto da obra, ou o conjunto dos problemas que nós enfrentamos. Então, eu faço a coordenação editorial desse relatório, e esse ano nós cobrimos 169 das 169 metas que existem na Agenda 2030, e esse relatório foi construído a muitas mãos. Na verdade, ele foi preparado por 105 pesquisadores e experts nesse tema. Eu também estou aqui colocando o meu cronômetro para iniciar essa fala com vocês. E é muito triste o que a gente vai apresentar, porque dialoga diretamente com os desafios que hoje o nosso SUS, todos os e as profissionais de saúde enfrentam, que são esses determinantes sociais, os determinantes econômicos, os determinantes comerciais que nos impactam na saúde. Então, nesse sentido, eu também quero parabenizar, né, a Brasco, todos os epidemiologistas e todas as epidemiologistas do Brasil, e todo esse esforço que vocês têm tido, não apenas nós, né, nosso campo aqui da saúde tem tido, não simplesmente para manter apenas o SUS, mas para responder a uma pandemia como a da Covid-19, num contexto onde cada vez mais nós perdemos direitos. Então, aqui, rapidamente, eu queria mostrar para vocês como a Agenda 2030 ela é representada, mas como nós, na Gestos, entendemos a Agenda 2030, ou seja, como um conjunto interrelacionado, interdisciplinar, de metas e objetivos que precisam ser alcançados na sua totalidade, realmente para a gente conseguir chegar num patamar de um país que tenha minimamente um desenvolvimento sustentável. Então, não adianta a gente pensar a saúde se a gente também não pensar a educação, não pensar as questões relacionadas à economia, não pensar as questões relacionadas ao meio ambiente. É esse o grande paradigma que a Agenda 2030 nos faz não somente refletir, mas é o grande convite que nos faz para mudar. Nós precisamos sair das nossas caixinhas e das abordagens verticalizadas à saúde e ter um olhar muito mais amplo, muito mais integrador e muito mais interdisciplinar para responder. Então, aqui eu trago para vocês, como vocês sabem, a Gestos é uma organização do campo do HIV e AIDS, que trabalha com direitos amplos, mas só para mostrar para vocês que, no nosso caso, que enfrentamos diretamente a pandemia do HIV e da AIDS, seria impossível encontrar soluções sem dialogar pelo menos com 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem essa visão integrada e não é à toa que a Gestos hoje é uma das cofacilitadoras do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, exatamente por esse olhar amplo que a gente tem buscado imprimir, não só aqui no Brasil, mas na resposta internacional ao HIV e à AIDS. Então, eu queria apresentar para vocês os dados do nosso relatório LUIS 2021. É uma série histórica que nós começamos em 2017. Em 2017, nós cobrimos apenas 7 dos 17 ODS, e agora a gente já cobre os 169 ODS, apenas uma das metas que nós, 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dessas 169 metas, apenas uma delas não se aplica ao Brasil. E, geralmente, nós lançamos esse relatório em meados do ano, então a gente lança o relatório em julho, e os dados que nós apresentamos são os dados relacionados ao ano anterior e o que tiver disponível para o ano para aquele período de 6 meses em que nós estamos. Então, só usamos os dados, na maioria, disponíveis pelo próprio governo, ou dados que sejam extremamente, obviamente, confiáveis. Então, esse aqui dá um panorama geral para vocês, dessas 169 metas, como eu falei, apenas uma delas não se aplica, mas, infelizmente, nós temos aí 92 dessas metas em retrocesso, que corresponde a 54,4% de todas as metas, 21 ameaçadas, 27 estagnadas, 13 com progresso insuficiente, 15 sem dados e 0 meta com progresso satisfatório. O ano passado, na nossa análise, nós tivemos 4
metas com progressos satisfatórios, mas esse ano, obviamente, com tanto o acirramento da luta contra os direitos em curso no Brasil, quanto a própria pandemia da Covid-19, fez com que nós não tivéssemos sequer uma das metas com avanço satisfatório. Nós fazemos um cruzamento entre essas metas e, obviamente, cada uma dessas metas se relaciona com mais do que uma dimensão. As 3 grandes dimensões que nós analisamos são a dimensão social, ambiental e a econômica, e elas se cruzam, elas se interrelacionam. Então, das 96 metas que nós temos relacionadas à dimensão social da Agenda 2030, nós temos 59 em retrocesso. 18 estão ameaçadas, 6 estagnadas, 5 em progresso insuficiente e 8 sem dados suficientes para análise, porque essa questão dos dados é algo que a gente também vai precisar falar, e eu vou tratar um pouquinho disso ali na frente. Então, do eixo social, eu trouxe alguns destaques para vocês, né? Então, a gente tem 27 milhões de pessoas a mais, hoje, agora, nessa situação de extrema pobreza. Nós temos 113 milhões em segurança alimentar, já falamos um pouco sobre isso na apresentação anterior da Valéria. 19 milhões na época que nós fizemos o relatório, ainda não tínhamos os novos dados, com fome, e essa fome ela tem cor, ela tem gênero. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, 493 novos agrotóxicos liberados em 2020, foi o 5º ano de alta, como a Valéria também apresentou, 99 mil famílias que foram despejadas, manutenção das taxas de analfabetismo estão no mesmo patamar que a gente estava em 2011, a gente está nisso, e 39% das escolas brasileiras estão sem saneamento básico. Nós tivemos aí um corte de 27% na educação, na LOA de 2021. As universidades perderam 25% de recursos nos últimos 2 anos, bolsas de graduação perderam 50% entre 2015 e 2019, 4,4 milhões de crianças sem internet, crescimento da mortalidade materna, cobertura vacinal que caiu em 12% em 2020. É o 5º ano de queda, gente. Cobertura vacinal não é algo específico agora que está acontecendo no país. É algo que nos chamou muita atenção, foi esse dado de queda na cobertura vacinal nos últimos anos. E, claro, que, obviamente, a gente tem um agravo muito grande no campo da saúde sexual e reprodutiva. Eu acho que não precisamos fazer comentários aprofundados, todos conhecem o que tem acontecido do ponto de vista inclusive no Ministério de Família, com a Damares, e essa nova política de prevenir, por exemplo, a gravidez na adolescência com abstinência sexual, que é absolutamente inconcebível no momento em que nós estamos, e gravemente. Nós tivemos aí 22,8 bilhões de reais que estavam destinados ao SUS e que ficaram sem uso em 2020. Então, esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês para destacar já foi apresentado, que é o gráfico de evolução da insegurança alimentar e da fome no Brasil. Então, como vocês podem ver aqui, cresce a insegurança alimentar e cresce a fome. Essa questão da cobertura vacinal, e como vocês veem, há uma diferença gritante na questão regional, quando a gente coloca aí as lentes das regiões. E aqui, quando a gente faz uma comparação em despesas com saúde em relação ao PIB, alguns países, vocês vejam como é a situação do Brasil, que poderia estar numa situação muito maior, e, obviamente, a Emenda Constitucional 95, até esse momento em que não tinha sido rompida por outros motivos que não eram os motivos apropriados, não nos permitiu aumentar recursos. Mas o que é grave é que, apesar da liberação de recursos adicionais para o SUS o ano passado, por conta da pandemia, nós ainda tivemos aquele montante inteiro de reais que não foi gasto, mesmo nesse contexto, né? Então, a gente tem uma situação muito grave em relação à própria pandemia do Covid, que mostra, inclusive, as desigualdades em quem afeta
e principalmente na questão de mortalidade, que atinge muito mais as pessoas negras, e as questões relacionadas às violências, que eu acho que não vou nem entrar nessa questão, porque a Carolina já tratou muito bem desse tema, então eu vou agilizar, fazendo apenas um reforço aqui na questão de aumento de 29% das mortes violentas das pessoas LGBTI, especialmente das mulheres trans, em relação a 2019. Então, esse é o maior número desde 2017, e, no caso, para a gente que trabalha com HIV/AIDS, é uma população que nos chama muita atenção, porque vocês sabem que entre todas as populações, as pessoas trans são as populações que são mais deixadas para trás no conjunto das políticas públicas nacionais. O nosso relatório ele chama Luz, inclusive, porque ele tem recomendações. Então, além de identificar os problemas, nós trazemos várias das recomendações. Elas são muito mais detalhadas e específicas, e aqui eu vou apenas chamar a importância da gente restituir o CONSEA, né, nessa situação de insegurança alimentar. Então, só para vocês terem essa visão geral, gente, nós temos aí um conjunto, a maioria, realmente mais de 50% das metas de saúde estão em absolutamente situação de retrocesso, e nós temos aqui um gráfico que eu trouxe para vocês mostrando o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação de 2015 a 2021, ou seja, o desinvestimento em tecnologia e informação não é uma característica única desse governo, é uma característica dos últimos governos nacionais, isso precisa ser considerado. E isso é muito grave que esteja acontecendo quando nós estamos realmente num contexto de apagão de dados e de maior opacidade do Estado, que se torna cada vez menos transparente. Isso é absolutamente grave. Inclusive, nós tivemos muita dificuldade para preparar o relatório Luz esse ano, e essa dificuldade a gente tem visto aumentar ano a ano, né? Não vou precisar comentar aqui com vocês, que são experts na área, a novela que nós estamos enfrentando com as questões do censo e os debates em curso com o próprio IBGE. Então, aqui no eixo ambiental, nós tivemos realmente 48% das metas em situação deixa eu ver o meu tempo aqui, em situação de grave retrocesso, e o restante das metas se encontra ou estagnada, ameaçada, com progresso insuficiente. Muitas metas, mais de 10%, 12,2% dessas metas estão sem dados disponíveis. Aqui nós temos nesse eixo ambiental realmente uma questão grave, porque o crescimento da coleta de esgoto ele cresce de forma muito menor do que é necessário. O crescimento da população sem teto força muito as questões também do meio ambiente, e a gente tem, obviamente, insuficiente investimento em inovação, saneamento, habitação ou qualquer coisa relacionada a sustento sustentável, saneamento. Eu também queria só ressaltar aqui com esse gráfico, que acho que vai ter também um expert para falar sobre a questão de água, mas dizer que houve um aumento muito grande, praticamente dobrou o conflito por água, pelas questões de água no Brasil, e esse tensionamento pela água atinge muito mais as mulheres, tá? Então é algo que também a gente precisa ficar atento. Eu não vou me ater, porque eu sei que isso será tratado de forma mais aprofundada. Então, aqui eu trouxe para vocês verem só o decréscimo, a diminuição, o decréscimo dos investimentos em relação ao orçamento do Ministério do Meio Ambiente desde o ano 2000, como vocês podem ver, e a estratégia do governo para todas as políticas você retira o orçamento, ou você não executa o orçamento que você tem, como é o caso que aconteceu no passado com os orçamentos relacionados à violência, ao enfrentamento da violência contra as mulheres, ou você elimina o sistema de monitoramento e de segmento dessas políticas, que é o que está acontecendo em relação, especificamente, é bem óbvio a situação em relação à questão do meio ambiente, onde está tudo sendo desmontado dessa maneira, ou seja, você acaba, as instâncias fiscalizadoras reduz o orçamento ou não executa o orçamento que existe.
Nas metas econômicas, nós temos 53,3% em retrocesso, é uma situação absolutamente grave. Nós tivemos uma crise que não é só econômica, ambiental, social, é civilizatória, uma crise política sem precedentes, né? E nós estamos entre retrocesso e estagnadas e sem dados como sendo a marcação, a característica das políticas econômicas. Eu trouxe só 2 slides para vocês verem. Uma é a proporção dos investimentos em redução de pobreza, saúde, educação, assistência social em relação ao custo da dívida pública do orçamento federal. E aqui vale ressaltar que essa questão da assistência social só teve esse aumento tão grande para 2020 por conta do auxílio emergencial que foi dado por um período muito curto, né? A gente sabe a situação do auxílio emergencial, então esse gráfico ele só tem um índice maior por conta disso. E aqui, a questão de insegurança alimentar, que também já foi falada, segundo sexo, cor e raça, e as companheiras que me falaram antes de mim mostraram muito bem como as desigualdades no Brasil tem sexo, tem cor, tem raça, tem uma localização geográfica específica e como atinge os nossos corpos. Então, também não vou me ater a isso. Então, nós temos várias recomendações que foram feitas para esse eixo, além da questão da renegociação dos títulos de dívida pública e o fim da emenda constitucional 95, não dessa forma como foi feita agora, para permitir somente o auxílio emergencial e o restante para as emendas que nós nem sabemos para onde vão, ou para outro tipo de recurso, mas que deveria ter sido feita de uma forma muito séria. A renegociação desses títulos da dívida pública, a necessidade urgente de uma reforma tributária progressiva, os valores de auxílio emergencial, eles precisam ser restabelecidos para voltar a ter no mínimo, né? Nós precisamos de uma renda universal, como uma política pública que chegue a todo mundo, e além de aumentar os investimentos para a educação, ciência e tecnologia, nós realmente precisamos fazer um debate sobre o papel e o alinhamento dos bancos de desenvolvimento nacionais com a nossa agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu queria concluir relembrando a fala da querida Lígia Quer na abertura desse congresso, que disse que a pequenez do atual governo ficará na sombra da grandeza do nosso SUS. Nós estamos nesse momento de resistir e eu faço esse convite para que a gente siga insistindo nesse processo de reinvenção da política, da maneira como nós atuamos nos processos de monitoramento dessas políticas e que nós possamos construir novas alianças muito mais amplas, muito mais justas e que a gente possa voltar a ter um país onde a ética e os direitos sejam a base das nossas conversas sobre saúde nos próximos anos. Muito obrigada. Muito obrigada, Alessandra. Excelente apresentação. A gente está com pouco tempo, então a gente já vai passar a palavra para Maria Maeno, né, que é da USP, médica da USP, e vai trazer agora um cenário diferente, que é do mundo do trabalho. Então, professora, por favor, seja bem-vinda. Eu acho que minha câmera não estou conseguindo, Produção, por favor, desbloquear a câmera. Deu? Deu, né? Ok. Bom, então, saudações a todas as pessoas que nos assistem, companheiras de mesa, né? uma mesa feminina. Eu fiquei muito feliz com esse convite, vendo a saúde e a segurança do trabalho no Brasil inserida num conjunto de dimensões que dialogam entre si e se imbrincam, né? Resgatando os seres multiprismáticos que nós somos. Essa mesa simboliza algumas das dimensões das pessoas, pois todos pertencemos a um gênero, a uma etnia, raça, cor, a um segmento da sociedade, e tudo isso interfere, direta ou indiretamente, em onde moramos, onde trabalhamos, onde nos divertimos, e interfere em como vivemos, adoecemos e morremos.
Então, sobre o desmonte da saúde e segurança do trabalho no Brasil, que é objeto da minha fala, a primeira questão que eu proponho para reflexão é o que nós entendemos por segurança e saúde do trabalhador e quem são esses trabalhadores e trabalhadoras de quem nós estamos falando. Considerando que trabalhadores são todos os que vivem no trabalho, estamos falando de pelo menos 100 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira, vivendo em diferentes mundos do trabalho, todos em processo de precarização. Inicialmente, gostaria de falar de 2 segmentos que se destacaram bastante na mídia durante a pandemia, sob diferentes enfoques. As trabalhadoras domésticas e os entregadores por aplicativos, ambos considerados em situação precária e em aprofundamento da precarização. Das aproximadamente 5 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil, 65% são negras também, e 38% têm entre 14 e 17 anos. Ganham mensalmente R$ 748, as sem carteira, e R$ 1.262, aquelas com carteira. Moram nas regiões periféricas, longe de onde trabalham, principalmente nas grandes cidades. 52,4% delas são chefes de família e 20,3% são chefes de família solo, sem marido, sem cônjuge, mas com filhos. E a grande maioria não tem carteira assinada, a despeito da Lei Complementar 150 de 2015, aprovada e sancionada no governo Dilma, que estabeleceu dispositivos legais de contrato, o que redundou no início do aumento de formalização naquele ano, quando se atingiu a taxa de 31,2% de formalização. No entanto, desde então, seguindo a tendência de retirada de direitos aprofundada pelo impeachment da presidenta Dilma, em 2016, tem-se observado uma curva decrescente de formalização nesse segmento das trabalhadoras domésticas. No primeiro trimestre de 2020, portanto, antes da pandemia, apenas 26% tinham carteira assinada. São trabalhadoras que adoecem de diferentes formas, em decorrência de um processo de desgaste da saúde, seja por jornadas longas, 52 horas semanais, vivência de humilhações e desrespeito, assédio sexual, assédio moral, exigência de esforços físicos e movimentos repetitivos. Em pesquisa que nós fizemos, com foco na Covid-19, de 241 trabalhadoras domésticas, 60% relataram contato físico muito próximo durante o trabalho. 35% delas disseram ter tido contato com pessoas infectadas nas casas onde trabalhavam. E 73% daquelas que adoeceram achavam que tinham se infectado no trabalho ou no trajeto. E das que ficaram doentes, 50% apenas continuaram a receber o salário. Outro segmento de trabalhadores que se destacou na mídia foi o dos 700 mil motoboys e entregadores por aplicativos, sem carteira assinada. Quase 95% são homens, a maioria de negros e pardos, mais de 62% têm ensino médio completo ou incompleto, com renda de R$ 1.500 mensais. Mais de 11% têm superior completo ou incompleto. Uma pesquisa constatou que 57% fazem jornadas de mais de 9 horas diárias e durante a pandemia esse índice subiu para 62%. Quanto aos riscos, há relatos de fome entre esses trabalhadores, né? Quanto aos riscos para a sua saúde, enfrentam a violência urbana em forma de homicídios, acidentes de trânsito, maus tratos dos clientes. Estudos vêm demonstrando que os homicídios têm um papel importante entre os acidentes de trabalho de trajeto e também aqueles típicos por atividade exercida nas ruas. Então, muitos homicídios ocorrem em circunstâncias de atividade de trabalho. Assim como outros trabalhadores do mercado informal, as trabalhadoras domésticas e os entregadores de motoboys, quando têm incapacidade temporária ou permanente por acidente ou doença, não têm cobertura da Previdência Social, ficando sem ganhos por dias, meses ou até anos. Dessa forma, a proteção da saúde e da segurança do trabalho, nas milhões de pessoas que trabalham no mercado informal, passam pela formalização dos vínculos empregatícios e direitos trabalhistas e previdenciários, passam pelo fortalecimento do SUS com sua universalidade e integralidade e passam com o cumprimento da Constituição Federal,
segundo a qual o trabalho é um dos determinantes da saúde e, portanto, tem que ser inserido na plenitude do escopo da vigilância do SUS. A outra parcela da população trabalhadora é a dos 48,5% com acesso aos tradicionais direitos trabalhistas e previdenciários, entre os quais os trabalhadores do setor privado com carteira de trabalho e servidores públicos. Particularmente no segmento dos trabalhadores do setor privado, com contrato regido pela CLT, fortemente deformada em 2017, no governo Temer, e cujos direitos previdenciários foram rebaixados também em 2019, no atual governo, é onde se observa uma questão que eu gostaria de destacar. Nesse segmento, portanto, dos trabalhadores considerados aqueles que têm mais direitos, se vê claramente uma situação de delegação da proteção da saúde do trabalhador ao setor privado, por meio do sistema de tutela da saúde do trabalhador pelos serviços de saúde das empresas e pelos convênios e planos de saúde, ambos contratados pelas empresas. O sistema de tutela da saúde do trabalhador do setor privado formal, quer dizer, dos trabalhadores que trabalham no setor privado formal, tem como base normas regulamentadoras, tradicionalmente emitidas pelo Ministério do Trabalho. Esta pasta, que junto com a outra da Previdência Social, passou por um bom tempo sob a estrutura do Ministério da Economia neste governo, e agora voltou a ter formalmente status de Ministério do Trabalho e Previdência, embora isso não signifique uma mudança de prioridades. Questões importantes a serem destacadas nesse sistema, que teria o objetivo teórico de tornar as atividades de trabalho seguras, são: uma, essas normas regulamentadoras são definidas com base em conhecimento técnico, mas submetido a uma comissão de composição tripartite, composta por representantes do governo, empresas e trabalhadores. Então, é como se nós fôssemos definir formalmente políticas nacionais sobre segurança alimentar com a presença e a participação ativa da Coca-Cola ou do McDonald's, por exemplo, ou dos fabricantes de agrotóxicos, por exemplo, né? No caso da saúde do trabalhador, a participação é da Federação Nacional dos Bancos ou da Confederação Nacional da Indústria. Bom, a segunda questão é que essas normas regulamentadoras supostamente devem ser obedecidas pelas empresas, porém, em um contexto de inexistência de organização dos trabalhadores por local de trabalho, proibição, e paralelamente ao enfraquecimento da auditoria fiscal do trabalho. Terceira questão, os dados referentes às questões de segurança e saúde no trabalho, tanto sobre as condições de trabalho, como os números de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, são produzidos e fornecidos pelas empresas ao governo federal. E o que elas informam passam a ser chamados de dados oficiais. Esses dados informados têm repercussões sobre a parte flexível de alíquotas que as empresas têm que pagar ao governo federal. E o resultado de tudo isso é que há mais de 10 anos, 92% das empresas brasileiras têm tido uma bonificação das alíquotas pela suposta diminuição dos indicadores de acidentes e doenças ocupacionais. Trata-se, então, de um sistema que estimula a subnotificação, cuja ocorrência é consensual. Bom, e o trabalhador que se sentir injustiçado, ele terá que pensar muito bem para entrar na justiça, pois terá que pagar as custas do processo na justiça trabalhista, fruto da reforma de 2017. E está em tramitação na Câmara agora o PL 3914, que prevê pagamento de perícia pelo reclamante que entrar na justiça, na sua grande maioria pessoas de baixa renda. Nesse momento, está em curso um aprofundamento da chamada reforma trabalhista de 2017, por meio de mudanças dessas normas regulamentadoras a toque de caixa, que visa ao rebaixamento das exigências legais nas atividades do trabalho, ao aprofundamento do sistema de autodeclaração das empresas sobre suas condições, à diminuição do poder da auditoria fiscal e ao enfraquecimento da organização dos trabalhadores. Tudo isso em um contexto de desregulamentação dos direitos trabalhistas com aumento de jornada e intensificação do trabalho. Fato emblemático do que eu estou falando. A legislação
confere direito ao trabalhador de interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho, onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde. O sentido dessa possibilidade de interrupção é do trabalhador falar: olha, vou interromper meu trabalho e eu recorro ao poder público dizendo: olhe em que condições estou trabalhando. Posso morrer ou sofrer uma lesão grave. Não quero colocar a minha vida e integridade em risco. Pois bem, a modificação feita na norma regulamentadora 1 diz que para esse trabalhador poder recorrer a esse direito de interromper o trabalho para se proteger, a situação de perigo deve ser submetida e comprovada pelo empregador. O empregador foi colocado formalmente como um obstáculo a mais na garantia de um direito. Mesmo sem essa modificação, milhares de trabalhadores já morreram por conta da negligência, como mostram vários estudos. Concluindo, para todas as pessoas dos diferentes mundos do trabalho, incluindo o trabalho ilegal, como o trabalho escravo ou clandestino, que envolve também a população migrante e o trabalho infantil, que eu não abordei por falta de tempo, para que sejam possíveis políticas de segurança e saúde do trabalhador de fato protetoras, é essencial que haja reversão das reformas trabalhista, previdenciária ocorridas recentemente, que haja trabalho digno, que haja segurança alimentar, que haja garantia de integridade das pessoas, que haja revogação da PEC 95 do teto de gastos, que possibilite o fortalecimento do SUS e da assistência social, bem como a garantia de auxílios emergenciais em épocas especiais como nessa pandemia. Ao mesmo tempo, mais do que nunca, é preciso que o SUS também acolha a dimensão do trabalho na vida de todos, em sua plenitude. São trabalhadores e trabalhadoras as pessoas que passam fome ou vivem em situação de insegurança alimentar, as que morrem pela violência estrutural da sociedade, as vítimas de feminicídio, as vítimas de racismo, etc. E as ações do Estado devem ser desenvolvidas sob a égide da integração da particularidades, visando o bem-estar coletivo da população. E eu vou levantar apenas 3 questões aqui, que são dilemas que nós temos que resolver, senão a gente vai ficar patinando como sempre ficamos. Primeiro, como reverter a tutela de saúde dos trabalhadores formais das mãos do setor privado para o poder público no âmbito da saúde do trabalhador como integrante da saúde coletiva? Como reverter o sistema de informação que legitima e oficializa dados fornecidos pelas empresas e que as beneficia social e atuarialmente? Essa coleta de dados enviesados sobre as condições de trabalho e adoecimento dos trabalhadores prejudica a qualidade de estudos epidemiológicos de dados secundários. Segundo ponto, como incluir de fato a dimensão trabalho no âmbito da saúde coletiva e do SUS? A dimensão trabalho não pode ser tratada como um setor ou um segmento, pois perpassa a vida de todos os adultos, parte dos adolescentes e mesmo crianças, como nós sabemos. Durante a pandemia, os locais de trabalho, sejam os formais e informais, foram disseminadores do vírus. A prevalência dos interesses econômicos sobre os interesses coletivos e a delegação da gestão da pandemia às empresas foram responsáveis por um número de mortes ainda não contabilizados. As fichas de notificação da Covid do SUS não contemplavam o campo da ocupação até meados de 2020. Somente a partir dessa época é que foi contemplado o campo ocupação ainda de preenchimento facultativo. Mas esses dados não têm servido para orientar ações de vigilância do poder público, que têm enfatizado as aglomerações em bares e festas, mas não as aglomerações diárias de milhões de pessoas que compulsoriamente tiveram e têm que sair para garantir o seu sustento de todo dia e seus empregos. E, finalmente, como aprimorar, terceiro desafio, como aprimorar os sistemas de informação em saúde em que os estudos epidemiológicos possam retratar a realidade da vida e da saúde das pessoas com maior fidedignidade, permitindo uma atuação mais qualificada dos diversos órgãos envolvidos nas políticas públicas, incluída a dimensão da segurança e saúde do trabalhador. Recursos tecnológicos de informação não nos faltam. Artigo publicado em 2021 no Caderno de Saúde Pública pode nos instigar com o emblemático título: afinal, quantos sistemas de informação em saúde de base nacional existem no Brasil? Obrigada. Estou aqui, então, para conversar, se der tempo. Obrigada, professora Maria. Ótima provocação aqui, ainda mais no final, né, com algumas questões já levantadas para a mesa.
Então, a gente está, eu chamo, né, quem estiver participando, que nos encaminhe as questões, né, a gente não tem tanto tempo, mas é importante, né, ouvi-los, né, o que é que vocês acharam, algum comentário, alguma questão para a mesa. A gente tem aqui uma pergunta da Tatiana Luiz, né, para a professora Carolina, que é sobre como ampliar a divulgação dos dados sobre o armamento, né, esses desmontes, né, na própria política de desarmamento, né, estão pensando em publicar esse panorama tão bem detalhado, né, então é uma pergunta já para a professora Carolina. E outra questão que eu trago, né, em função do próprio temática do nosso congresso, né, que traz a questão das desigualdades, da democracia e o diálogo com a epidemiologia, eu trago para a banca, né, como é que vocês pensam, né, tem toda uma conjuntura que vocês têm, dados, né, que dão com bastante consistência. Então, como é que a gente pode avançar nessas agendas, considerando, né, a própria discussão e a fragilidade que a gente vê hoje da democracia no país? Passo para vocês, quem se sentir à vontade. Carolina, se você quiser começar, por favor. Acho que eu posso falar um pouquinho, já que teve a pergunta da Tatiana, né? Acho que é super, super bacana, porque parte do desafio dessa discussão específica de controle de armas e segurança pública tem a ver com chegar até as pessoas, né? É claro que todos os temas aqui são super complexos e é difícil de comunicar, apesar que é isso, né? As pessoas sentem no bolso, as pessoas sentem fome, acho que esse é o jeito que mais comunica, as pessoas sentem medo, elas se sentem inseguras, né? Mas justamente no caso da violência e da insegurança, porque as pessoas sentem medo, sentem inseguras e mobiliza esse lado pouco racional, é sempre muito difícil fazer um debate mais calmo, baseado em dados e informações, porque a questão é visceral, né? Então, parte do trabalho que a gente tem tentado desenvolver diz respeito justamente a fazer chegar às pessoas os dados, as informações, para que as pessoas também compartilhem dessa visão, né? E não é simples, porque, como eu disse, né, de um lado você tem o medo, você tem um debate muito populista, você tem as redes sociais com uma milícia organizada, pesada nessa questão do armamento, os caras são muito organizados, e a gente, enfim, tem a nossa ética, né? A gente vai, obviamente, tentar traduzir ao máximo o que a gente produz e tentar, né? Mas é bastante difícil. Mas a gente precisa, portanto, sair um pouco do pedestal acadêmico e dessa elaboração mais conceitual para chegar nas pessoas, né? E aí a gente precisa ir para as redes sociais e construir. Não adianta só publicar a pesquisa está publicada, né? Mas a gente precisa ir para as redes sociais e fazer chegar no jovem, né? Entender o impacto. Um jovem que muitas vezes está encantado com a questão do armamento na sua comunidade, ou não, ou está sendo violentado pelo medo que aquela arma gera, né? Então, acho que tem uma questão de trazer mais jovens para essa discussão também, a gente descer desse pedestal, Oi. Travou aqui a apresentação da Carolina, não é isso? Foi, travou também. Tá. Então, vamos passar a palavra, né? Quando ela retornar, a gente volta. Eu posso falar, Carmen. Eu queria lembrar que eu acho que há 2 dias atrás saiu uma nova pesquisa da IDEA, que é uma organização lá de Estocolmo, e que fala que o Brasil foi o país que mais perdeu valores democráticos nesse último ano. E, assim, todos os indicadores e todos os dados que nós apresentamos mostram isso. Agora, a questão é que nós sabemos o que fazer para cada um desses problemas estruturais, para cada um desses problemas que foi debatido aqui nessa mesa. E, em algum momento desse país, nós já implementamos e já fizemos essas políticas avançarem. Então, o que precisamos agora, eu acho, fazer nesse momento da sociedade, nesse momento de acirramento dos discursos de ódio, nesse momento em que não há mais possibilidade da gente ter aquelas pessoas que dizem: o Brasil não é um país racista,
o Brasil... Não, acho que agora, se há algo de positivo em todo esse drama que nós vivemos, é que a Covid mostrou as desigualdades, mas mostrou também as desumanidades e mostrou também que a gente precisa fazer uma discussão profunda sobre os valores éticos da política. Porque eu estou muito chateada da gente continuar falando das grandes discussões, como assim, vamos falar sobre o capital, vamos falar sobre o capitalismo, vamos falar sobre as instituições democráticas. Precisamos falar sobre as ações das pessoas que estão responsáveis por essas decisões, por essas instituições, porque é isso que está acabando no país. Então, os valores éticos que as pessoas que estão na condição das políticas, no parlamento, no poder executivo e no poder judiciário, precisam ser questionados. Isso, para mim, é uma coisa que passa pelo nosso processo de educação a longo prazo, mas passa também pela postura das pessoas que são também da política tradicional e que querem se contrapor a essa realidade, no entanto, repetindo as mesmas práticas, no entanto, sem questionar os mesmos valores, no entanto, com partidos políticos tornando reféns movimentos sociais, com partidos políticos aparelhando, ou seja, tem uma série de questões no Brasil que, se a gente não se debruçar para falar sobre o sistema político, a gente não vai avançar no debate sobre democracia. Então, para concluir, eu queria dizer que uma lição muito importante é observar que não basta, inclusive, você ter políticas públicas aprovadas, formalizadas, não basta você ter uma Constituição Federal, quando as pessoas que estão no poder ou responsáveis pelas decisões resolvem simplesmente abandoná-las e atuar ao revés delas. Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Ok. Eu vou acrescentar aqui a pergunta da Aitê, que ela fala que as apresentações evidenciam uma situação devastadora da ciência e da saúde no Brasil, com importantes impactos na vida e saúde das pessoas. Os abraços à saúde tem raça, tem classe e tem gênero. Os agravos, né? Os agravos, deve ser isso. E a Rita, né, Fernandes, ela pergunta diretamente para você, Maria, você tem menção à extinção do Ministério do Trabalho, fez menção e trouxe o momento atual sobre a reversão desta extinção. Como você avalia esta situação? Né? A gente já tem 5 minutos, né? Então, peço que vocês façam e já bem rapidinho. Eu me senti muito contemplada com a fala da Alessandra, porque acho que ela eu vou, então, particularizar algumas coisas. Primeiro, essa pergunta da Rita. Eu não tenho uma ilusão de que as mudanças de estruturas e ministérios tragam alguma mudança substantiva para o nosso país. Este é um governo que não preza pela democracia, é um governo que não preza pelos trabalhadores, não preza pela população, como foi demonstrado e foi dito aqui. Portanto, não tenho nenhum, para mim, tanto faz se tem Ministério do Trabalho, não, porque todos eles atuam, na verdade, na retirada de direitos, como tem sido colocado, não se coloca assim, mas estamos aprofundando as reformas. É isso que todo governo fala. Então, eles deixam claro, o governo deixa muito claro a que veio, né? Então, aprofundando as reformas que já ocorreram, ou as deformas, como nós chamamos algumas vezes. Uma outra questão que eu gostaria de levantar, que independentemente deste governo, a democracia nunca chegou aos locais de trabalho, como nunca chegou às periferias do país, como não chegou à população pobre, à população negra. Então, a democracia é ainda uma coisa que nós temos que conquistar com muita luta, e essa luta ela tem que ser, ao mesmo tempo, particular, mas ao mesmo tempo integrada, como eu tentei demonstrar aqui, quer dizer, o trabalhador, ele também sofre, a trabalhadora também é vítima de feminicídio, de assédio sexual, de uma série de coisas que foram colocadas aqui, todos nós estamos integrados nesta situação bastante vulnerável. E uma outra coisa que eu gostaria de levantar por fim é que as questões que eu coloquei aqui de autodeclaração das empresas, desses dados das autodeclarações serem tornadas oficiais pelo governo federal, não é uma coisa deste governo, é uma coisa que é estrutural no país. Portanto, os dados que nós temos sobre acidentes e doenças do trabalho têm subnotificação, porque quem majoritariamente preferencialmente deve notificar são as próprias empresas que as causam.
Quer dizer, isto é uma contradição em si. Se nós não abordarmos isto, ficaremos mais ou mesmo nessa questão da saúde do trabalhador, como nós ficamos, embora com muitas mudanças, melhoras, tal, mas ficamos em todos esses governos. Portanto, este é um desafio, um dos desafios centrais, na minha opinião, para o futuro, para o presente e para o futuro. Obrigada, então. Valéria? Oi, Carmen. Então, eu acho que eu teria muita coisa para falar com que a Maria... desde a apresentação da Maria, eu estou com um nó aqui na garganta, porque essa questão do trabalho é uma questão muito séria, né? E eu só queria pegar esse último pontinho que ela falou da democracia, porque eu concordo que é importante a gente trabalhar as instituições públicas, mas hoje as grandes empresas, grandes corporações, elas estão como que privatizando os governos. Isso tem um impacto direto na democracia, isso tem um impacto direto nas políticas públicas. A gente constrói políticas públicas para aumentar a concentração de renda. A EC 95 é isso. Então, assim, de fato, a regulação de grandes empresas, a gente não pode passar as próprias empresas serem responsáveis por se regularem. Isso é um absurdo, isso é papel do Estado fazer. Então, acho que esse é um ponto central para a democracia e vai afetar todas as áreas que a gente está falando aqui também. E, no mais, acho que eu me coloco à disposição pelo tempo vou colocar o linkzinho para vocês, caso vocês queiram divulgar sobre o informe do Direito Humano à Alimentação e Nutrição, e fico aí à disposição para outros debates. E agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez dou parabéns pelo congresso e pelo painel. Obrigada, Valéria. Carolina, por favor. Bom, gente, eu caí, né? Enfim, então, mas acho que o recado eu passei. Eu queria só dizer também que com toda essa questão, acho que esse desmonte que a gente viu aqui mostra, além dos problemas e resultados concretos, o risco à democracia que o nosso país, infelizmente, tem vivido. Acho que essa questão das armas é mais emblemática ainda, né? Porque eu acho que a gente tem aí grupos capazes de pegar em arma, como a gente já tem visto a violência no campo, então a gente precisa ficar atento a tudo isso. Queria agradecer demais a oportunidade, foi um prazer ouvi-las, as três. Aprendi para burro e eu espero que a gente consiga, apesar do cenário, plantar uma sementinha de esperança, porque a gente precisa construir agenda de futuro, né? A gente precisa conseguir parar de ficar contendo o retrocesso para poder pensar na construção do nosso país. Então, obrigada pela oportunidade, foi um prazer. A gente que agradece, eu acho que a gente acertou bastante nessa discussão hoje, né? Acho que vem enriquecer demais a discussão da epidemiologia, né? Para entender também a democracia como uma variável que a gente precisa explicar, mas também explica muita coisa, né? Como foi colocado aqui, o sistema político que a gente tem. E eu acho que, como eu falei no começo, né? Que é uma mesa que traz um olhar também de quem está na sociedade civil, né? Então, acho que isso é fundamental e isso é que enriquece, inclusive, o fortalecimento, né, e o tensionamento do Estado, para o Estado assumir o seu papel, né? Então, eu acho que a gente está fazendo alguns movimentos e é muito importante olhar, né, trazer esse olhar de vocês para pensar, né, todas as relações que não são fáceis, né, que vai desde o sistema político, os partidos, mas também os movimentos sociais, né, as organizações civis, não governamentais, as instituições de ensino. Então, é isso, essa pluralidade que a gente precisa se fortalecer. E aí, Carolina, que você estava falando da questão da comunicação, né? A gente precisa chegar onde o povo está. E o povo precisa ser escutado também. Então, eu acho que a gente vai aprendendo e vamos seguindo nessas nossas redes. Obrigada pela participação. O Congresso de Epidemiologia agradece a riqueza que vocês trouxeram. Obrigada, então. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Um abraço. Tchau, gente.